mas o alvo dele é aqui, ó, corromper a sua mente. E quando ele não pode destruir a vida de um crente verdadeiro, porque Deus o segura, mas pelo menos fazer com que ele fique cheio de dúvidas. Crente cheio de dúvida, incerto. O diabo não pode impedir que você caminhe até a sua salvação, mas se ele puder colocar pedrinha no teu sapato, ele vai colocar. E todo mundo sabe o que é caminhar com pedra no sapato, né? É horrível, né? Você fica pisando aquilo, né? Que coisa dura, difícil. Então, ele pode não impedir que você caminhe até a salvação eterna dada por Cristo Jesus, mas o que ele puder fazer para atrasar você, fazer com que essa jornada seja dura, cansativa, para que você seja uma pessoa que seja um tropeço para você e para outros, ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Essa é a luta. E é por isso a ordem: fiquem firmes, porque o inimigo vem, ele vem mesmo. E ele não vem, ele não vai aparecer na sua frente assim, né? Como ele é pintado aí na imaginação popular, né? Aquele diabão de vermelho com 2 chifres, um tridente, né? Ele não vai aparecer na sua frente assim. Claro que não. Ele vai, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em anjo de luz. Então ele vem de uma forma que você menos imagine e contra a qual você está menos preparado. Daí você precisa ficar firme. Bom, é isso que essa ordem representa. Agora, para ficar firme, o verso 14, você tem que tomar a armadura de Deus. Há uma jogada aqui na língua grega que alguns comentaristas chamaram a minha atenção para isso, eu não tinha percebido. Mas do jeito que Paulo construiu a frase aqui, ele queria mais ou menos dizer o seguinte, no verso 14: fiquem firmes, depois de vocês terem vestido a verdade, vestido a couraça da justiça, calçar os pés. Ou seja, ele está explicando como é que a gente pode ficar firme. A gente fica firme tomando a armadura de Deus, não tem outra maneira. Você só pode ficar firme depois de você tomar a armadura de Deus. E aí vem então a nossa próxima pergunta: o que é que significa essa armadura então? E o que é que significa tomar essa armadura? Se você lê os comentaristas e lê as notas de rodapé da sua Bíblia, você vai perceber que tem duas interpretações aqui sobre a armadura de Deus. Algumas pessoas vão dizer que essa armadura são as qualidades éticas que você tem que abraçar e que impede que o diabo vença você. Por exemplo, no verso 14, Paulo diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, se você sempre falar a verdade, o diabo não vai ter de que lhe acusar. O diabo não vai mexer com você, porque ele é o pai da mentira. Se você é uma pessoa que sempre diz a verdade, então você não vai dar brecha para o diabo. Ou então, como está no verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça aqui é tratar a todos com equidade, dar a cada um o que é direito, ser justo com as pessoas. Então, se você for uma pessoa justa, então você estará protegido contra Satanás. Mas o problema é que Paulo já tinha dito, a outra linha de interpretação, ela diz que essas qualidades que estão descritas aqui não são virtudes nossas, mas é o que Cristo conquistou na cruz para nós, a ponto de que alguns intérpretes dizem que o que ele está fazendo aqui, a armadura, é o próprio Cristo. Então, quando Paulo manda que a gente tome a armadura de Deus, ele está dizendo: se revista de Cristo, porque somente assim você vai poder resistir a Satanás. No verso 10, se você voltar para o início da sessão, nós encontramos o que seria a chave para a melhor interpretação, que eu entendo é a segunda. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele iniciou essa sessão dizendo que nós devíamos nos fortalecer no poder de Cristo. E aí no verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ora, o que você tem aqui é um paralelo. Revestir-se de toda a armadura de Deus é você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Logo, a armadura de Deus é Cristo e tudo aquilo que Ele conquistou para nós, o poder que vem dele. Por isso, quando a gente disser aqui,
você tem que se vestir da verdade, não pense na verdade em oposição à mentira, mas é a verdade que é Jesus, a verdade de Deus, a verdade maior de todas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só essa verdade é que vai poder lhe dar força para enfrentar Satanás. Então, nós vamos analisar as peças da armadura dessa perspectiva, de que a armadura é o próprio Senhor Jesus e as bênçãos e virtudes e graças que Ele conquistou na cruz para nós. É o próprio Evangelho, se você quiser, é uma outra definição. O que significa então tomar essa armadura? Aqui é muito importante. Veja como a importância disso. Se você achar que verdade, justiça, estas coisas que estão descritas aqui como peças da armadura, é alguma coisa, são qualidades éticas, então significa que você tem que desenvolvê-las todo dia. Mas se você pensar nelas como sendo o que Cristo já lhe deu na cruz do Calvário, então o que nós temos aqui diante de nós é o seguinte quadro: nós já temos essa armadura. Nós se é Cristo e o que Ele conquistou na cruz, isso aqui já é nosso, desde a conversão. O que você tem que fazer é tomar posse, é você se apropriar disso. Todo mundo sabe o que é tomar posse, né? Especialmente quem veio de algumas igrejas, ouve isso direto, né? Tome posse, meu irmão, né? Pela fé, tome posse da vitória, tome posse da cruz, da cura, tome posse da prosperidade, tome posse daquele apartamento pela fé, daquela esposa, tome posse. Você já ouviu falar disso? Como eu sou presbiteriano, eu não posso falar muito, né? Nesse termo, não falar muito sobre tomar posse, mas eu vou falar hoje à noite. Você tem que tomar posse disso. Isso significa tomar a armadura de Deus. Quando ele diz, por exemplo, aqui, se cinjam com a verdade já foi dada. Se você é crente em Jesus Cristo, você é crente porque você creu na verdade. Só que você tem que se apoderar disso todo dia. Todo dia você tem que tomar posse disso em oração. Você vai ver que lá no fim, no verso 18, Paulo fecha a armadura dizendo que você toma essa armadura em oração. Em oração. É a maneira pela qual você veste essa armadura diariamente. Então é assim que ela nos vem. Ela já nos foi dada em Cristo Jesus e diariamente você tem que se considerar, usando a linguagem paulina de Romanos 6, você tem que se considerar aquilo que Deus diz que você é em Cristo Jesus. Ou, querendo usar uma linguagem evangélica moderna, você se apossa pela fé daquilo que Deus já diz que é seu em Cristo Jesus. Então vamos ver as peças dessa armadura. Paulo aqui está seguindo Isaías 52, verso 7, onde o profeta Isaías diz: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam o Evangelho. É inspirado nisso que Paulo vai falar sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Isaías 59, de 15 a 17, que diz que Deus tomou o capacete da salvação e a couraça da justiça e se vestiu de santidade, onde ele vai tirar a inspiração para o cinto, para a couraça e para o capacete. Ele só acrescenta escudo e espada, mas tudo mais está no Antigo Testamento, especialmente no livro do profeta Isaías, como eu já disse, 52 e 59. Vamos então ver cada uma dessas peças. A primeira que ele coloca aí, no verso 14, é a verdade. Nós temos que nos cingir, nos vestir da verdade como ela se fosse um cinto. O cinto era a peça mais importante da armadura do soldado romano. Ele cobria toda essa parte do abdômen aqui e era onde ele pendurava ou era o suporte do restante da armadura. Era onde ele ia amarrar a couraça, era onde ele ia colocar a espada. Tudo era pendurado ou suportado pelo cinto. Então não é de estranhar que Paulo começa dizendo que a verdade é o cinto da armadura. Ou seja, é daí que nós partimos, a verdade do Evangelho que Deus revelou.